falar sobre os validadores da Terra Classic, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, o que que é Proof of Stake, o que que é Proof of Work, tá? Isso basicamente assim, não vem ao caso do vídeo. Eu vou explicar especificamente sobre os validadores da rede Classic, tá? Assim, não tem uma forma muito fácil assim de explicar exatamente como funciona o Proof of Stake. Então, assim, o que a gente precisa saber são que os validadores são os caras que fazem a rede funcionar. Eles são os nós de cálculo da blockchain, tá? Eles que fazem eles que fazem tudo isso funcionar. Sem os validadores, não existe blockchain, tá? Então, assim, vamos começar a conhecer os validadores que a gente tem na nossa blockchain, tá? Vem aqui em stake, tá? Primeira coisa que vocês vão ver aqui é que a gente tem 130 validadores ativos, tá bem no meio da tela aqui, validators, 130 ativos. Isso tem em português? Não, não tem em português. Às vezes eu nem percebo. Vamos lá, stake, vamos ver se melhor, vamos ver se muda alguma coisa. Beleza. Validadores, 130 validadores ativos, tá? A gente tem uma galera aqui de validador para a gente poder escolher, tá? Assim, às vezes a gente fica até meio perdido aqui. Qual validador que a gente escolhe, o que que significa todos esses números aqui, por que que um é isso, outro é aquilo, tá? Mas você que vai fazer stake, você tem que escolher bem os seus validadores. Porque por duas razões. Eles são os caras que vão te pagar recompensa e, de acordo com o que eles cobram de comissão, você vai receber um pouco a mais ou um pouco a menos de recompensa. Isso significa que os validadores que cobram menos são melhores? Não necessariamente, tá? Outra coisa que a gente precisa ficar de olho é como eles votam. Então, vou pegar aqui um como exemplo. Eu vou pegar um validador que eu tenho aqui, o Nitawa. Eu tenho esse Nitawa como validador. Não, melhor, eu vou pegar um que eu gosto bastante. Um cara que merece, o cara que merece um pouco mais de destaque. O cara tá entregando bastante coisa. Cadê? Meu Deus, cadê? Garuda, cadê você? Aqui. Garuda Nudes, tá? Vamos lá. Esse cara aqui. O que que é esse Garuda Nudes aqui? Ele é um validador da Indonésia. Mas por que que eu gosto desse cara? Esse cara aqui, ele tá programando um jogo que vai ajudar a queimar Lunk. Ele fez alguns sorteios de NFT ali para a comunidade brasileira e é bem camarada, assim, toda vez que a gente pergunta alguma coisa para ele, como é que funciona o validador, ele vai lá e responde, tá? Ele tá lá na nossa comunidade do Telegram, não esqueçam de entrar lá, quem ainda não entrou, tá? O que que a gente vai ver aqui sobre o validador? A gente vai ver os detalhes, tá? A gente entra dentro aqui, a gente vê o símbolo dele, o nome, a gente vê o site. Alguns validadores têm site, eles são bem estruturados, são bem profissionais. O e-mail para entrar em contato, já explico por que que a gente precisaria entrar em contato com o validador. Descrição dele, tá? Nesse caso aqui, esse cara tá fazendo um jogo, ele tem um certo ele tem um certo envolvimento com a comunidade, está desenvolvendo utilidades para a blockchain. Então guarde bem isso, tá? Ele tem aqui o Telegram, tá? Tem aqui os links aqui pro Discord, pro Telegram, pro Twitter dele, você pode entrar lá, tá? A autodelegação é o quanto ele tem envolvido, ele mesmo tem envolvido, ele mesmo fez stake nele mesmo, tá? Aqui é importante, comissão, tá? O cara é uma camarada que cobra 5% de comissão sobre todas as recompensas. Como é que isso funciona? Vamos lá, faz de conta lá que eu coloquei 1 milhão de LUNC, tá? É um exemplo, só um exemplo bem redondo aqui. Coloquei 1 milhão de LUNC lá e digamos que esse 1 milhão por dia me renda lá, sei lá, 1.000 LUNCs, tá? 1.000 LUNCs. Toda vez que eu for, quando eu, esses 1.000 LUNCs aí, vai ser descontada essa comissão. Então, ao invés de eu receber 1.000 LUNCs, eu vou deixar 50 com ele, tá? Se ele tivesse 10%, eu ia deixar 100. Se eu deixasse 1%,
Entendeu? E por aí vai. Depende, é a comissão, você tem que olhar que o camarada ele cobra 5% de comissão. Ah, mas é ruim, eu tenho que deixar um que com o cara, que não sei o que, eu vou procurar um que tá zero. Olha, assim, cada um tem a sua forma de pensar, tá? Mas eu particularmente penso assim, o validador não é uma coisa barata de se manter. No mínimo é US$ 500 se você tiver alugando uma infraestrutura. Então, assim, isso para mim é justo. 5% sempre foi justo para uma comissão, poxa, né? Ninguém gosta de trabalhar de graça, nem relógio, né? Então, e outra, ele pega essa comissão aqui, esse cara específico, para poder levantar dinheiro para poder fazer utilidade para blockchain. Isso no fim todo mundo ganha, né? E convenhamos, pô, 5%, bicho, 5% é pouquinho. Tem uns caras que cobram 20% e por aí vai. Nesse caso que ele cobra 5, tá? Mas se você ficar de olho aqui, ele pode aumentar no máximo 20%. Só que, cara, assim, aumentar acima de 5% é quase a morte para um validador. Os caras tiram tudo. Então, assim, só fica de olho aqui, o corrente e o máximo. Ele pode aumentar embaixo aqui, ó, Max Daily Change, 1%. Então, o cara não vai aumentar, tipo, pum, de uma vez para 20%. Se ele resolver aumentar, ele vai colocar de 5, depois o máximo que ele consegue é 6, depois 7, ou seja, por dia ele consegue aumentar 1%, tá? É difícil alguém que faz isso, tá? Alguns validadores, que nem o Allnodes, por exemplo, tem 10%, mas é outro contexto, assim, é outro patamar que os caras têm. Então, assim, esse validador aqui, né, ele cobra 5%, máximo de 20%, para mim tá ok, eu converso direto com ele lá. Eu sei, né, que o camarada ele tem projeto, tudo mais, etc e tal. A última vez que ele mudou, a comissão foi há 2 meses atrás. O poder de voto que ele tem, tá? Lembra da governança que eu expliquei ali? Dentre todos os validadores, ele tem menos de 1% do poder de voto. Então, assim, nesse caso, assim, a quantidade de LUNC que ele tem em stake é 0,10% do valor total que está em stake. E ele tem 0,10. Então, o poder dele dentro da blockchain é esse aqui. Quanto mais gente coloca em stake com esse daqui, maior vai ser o poder de voto dele. A gente vamos até voltar um pouquinho aqui, ó. Vamos ver os caras mais potentes aqui. Opa, não tá voltando. Aqui, ó. Esses caras aqui, ó. Allnodes, ó, 14,95%, 10% de comissão. Orion, 8,87%, 0% de comissão. O Thor, 8,24. Interstellar. Esses caras aqui, tipo, eles são, tipo, ricos, sabe? Eles não. De certa forma, US$ 500 para eles às vezes é fichinha. Tem alguns aqui, por exemplo, que são um validador de Luna 2.0. Tem a KuCoin aqui que cobra 5%. Nitawa, o LunkDAO, que eu não recomendo colocar com esse cara, que ele é muito. Cara, ele é muito polêmico. Ele fica fazendo FUD com a Lunk, então não recomendo com esse LunkDAO. E nem com o Thor, tá? Mas aí vai de vocês. Station, ó, tem uns caras que é o 2,90. Olha o Nodes aqui. Geralmente esse cara aqui, ele que bota, né, a banca lá ele que bota a banca nas votações. Tipo, o cara votou, acabou, né? O Orion também, junta esses caras aqui, né? O bom é que o Allnodes, ele tá do lado da Lunk, ele quer ver a Lunk reestruturar. Então, assim, é interessante às vezes procurar uns validadores menores. Tipo, 1% aqui, ó. Sabe, eu, por exemplo, tenho no Itauá, quando eu coloquei no Itauá, tava 1%, ó, o pessoal já começou a colocar mais um que com ele. Então, assim, vamos voltar lá no Garuda lá. Tem alguns caras, por exemplo, ó, o Duncan, esse Onyx aqui, Terra Rebels. Assim, vai vendo quais são os validadores que você se adequa, faz sentido você fazer stake com ele, né? Aqui tá os votos que eles deram, tá? No caso, o Garuda ele votou não para aumentar a comissão máxima, o Repeg, né? Pelo Mister Giveaway, isso aqui é uma enganação do caramba. Então, assim, por exemplo, essa proposta 11335 aqui era scam. Aí o cara falou e votou não. Mas, ó, ele votou sim.
sim, nas votações aqui do Dr. Ed, sabe? Então, ó, as duas da Binance que o cara votou sim, então esse cara me representa, assim. Eu tenho stake com ele, ele representa o meu voto. O endereço do operador dá para você ver, né, quantas LUNCs o validador tem, por exemplo, né? Você vê aqui, consegue ver, tá? Essas informações já são um pouco mais técnicas aqui, mas você tem acesso a isso. Você tem acesso a isso, ao ativo, poder de voto, etc e tal, né? Então, assim, essas informações aqui já são um pouco mais técnicas, né? Aqui tá as opções de delegar, redelegar e cancelar a delegação. Isso aqui eu vou explicar num vídeo específico, mas é importante vocês conhecerem esses validadores aqui. Esses caras, o que que eles representam, tá? Uma coisa interessante também é o seguinte, faz de conta que eu deixei lá vai lá, no, no Allnodes, vai. Vou colocar, faz de conta que eu tenho no Allnodes lá, 10% né? Ele tem 10% eu deixei 10% de comissão, mas enfim. Ó, o máximo que ele pode aumentar é 100%. Imagina só, cara. Você, na teoria, quem entendeu aqui até aqui, sabe que se o cara aumentar para 100%, você não recebe nada, né? Mas ninguém vai fazer isso não, a não ser que tenha alguma, sei lá, enfim, não sei. Mas ele só pode aumentar 1%. Bom, faz de conta que eu tenho delegado com ele. Aí o Alnodes vai lá e vota. Vota não, numa proposta que eu gostaria de votar sim. O que que eu posso fazer nesse caso? Eu posso ir lá e votar, no caso, nessa mesma proposta que ele votou não, se eu posso votar sim. Qual que vai ser a diferença? A diferença é que se eu votar ao contrário de um validador, é como se eu estivesse desautorizando ele a utilizar as minhas UNCs. Ele não vai utilizar minhas UNCs por voto. Então, daquele que ele votou sim, todo mundo que tem stake com ele vai tirar as minhas porque eu desautorizei ele a votar. Agora, se o camarada votou de acordo com o meu direcionamento, né, da blockchain, aí tranquilo, aí eu posso deixar o voto lá e boa. Outra coisa muito importante é o seguinte, muita gente pergunta, meu Deus, tem algum perigo eu deixar minhas LUNCs no stake com o validador? Ele pode sumir com as minhas LUNCs? Não, gente, não tem como ele sumir com as suas LUNCs. Esses caras aqui, eles não têm acesso às suas UNCs. Eles não vão ficar com elas, eles não vão custodiar elas. As UNCs vão continuar na carteira, porém contratadas com eles. É como se você tivesse assim, emprestando para eles, mas sem eles segurarem. É um pouco técnico explicar isso, mas assim, fica tranquilo. Se você, por exemplo, tem 1 milhão de UNCs aqui, elas vão aparecer como 1 milhão em stake. Elas não vão aparecer 1 milhão com o Allnodes, 1 milhão com o Orion. Eles não vão ficar com eles. Esses caras não ficam com eles. Como se você estivesse emprestando suas UNCs para eles poderem fazer os códigos. Então, quanto a isso, é bem seguro. Não existe ninguém, por exemplo, nenhum validador que roubou as UNCs, tá? O que pode acontecer, assim, vamos jogar o exemplo de novo aqui. Vamos lá, pega um validador bem aqui, ó. Esses validadores aqui que estão presos, que aparece preso, ou jailed, dependendo. Esses caras aqui, eles tinham lunk com eles. Tinham pessoas com certeza que tinham lunk com eles. O que que significa estar preso? Significa que o camarada fez alguma coisa assim, não atualizou o Node dele, teve uma atualização aqui, ó. Essa galera, por exemplo, não, não, não atualizou, eles ficaram com o validador desincronizado. Eles não estão dando recompensa nenhuma para quem tem stake com ele. Mas ó, tem uns caras bem zoados, tá? Pô, eu também peguei uns caras bem zoados aqui, né? Mas, por exemplo, a gente pega alguns aqui, se eles estiverem com esse preso, você não recebe suas recompensas. As suas LUNC, por exemplo, se você deixou 1 milhão com esse Oneric State e ele fica jailed, por exemplo, fica preso,
você não vai perder as suas LUNC, você só vai deixar de ganhar as recompensas durante o período que ele tiver de ele de lá. Mas, né, assim, é interessante de vez em quando dar uma olhada nos seus validadores para ver se eles estão com isso daí. Significa que você tem que tirar deles, ah, meu Deus, tirou aí do cara? Não, às vezes pode ser um problema que deu no servidor do cara, lá no computador dele, ele ficou, sei lá, perdeu, acabou a energia, ele ficou ali, sei lá, um tempinho sem sem energia ali, não conseguiu funcionar, mas isso não significa que as suas LUNCs vão ficar perdidas, é só os rewards, as recompensas. Agora, esses camarada, por exemplo, tipo, como eu falei, o Garuda, nunca deu problema com isso daí, viu? Esses caras aqui, tipo, o Nitawa, que eu tenho também, o lunaclassic.com, esses caras aqui, geralmente eles alugam o aluga do Allnodes, por exemplo, que é uma empresa gigantesca, um servidor lá e funciona lá. Então, assim, dificilmente cai desses caras. Mas, resumindo, as suas LUNCs, elas nunca vão estar em perigo. Elas não tem como alguém ir lá e passar a mão nelas. O que pode acontecer, às vezes, dar um problema na recompensa no servidor do cara e você ficar sem as recompensas. Então, sei lá, você ficou um dia sem repetindo. Você só vai ficar sem as recompensas, tá? Mas eu particularmente nunca tive problema com isso não, viu? Então, assim, colocar com o validador não significa que você vai dar para ele, tá? Eu vou repetir aqui, muita gente fica com medo disso, do TerraStation. Ai, meu Deus, validadores, deixar com o validador. Não precisa se preocupar com isso não, viu? Assim, sinceramente, eu nunca vi ninguém reclamar assim quanto a isso, de alguém, o validador que roubou, até porque eles não ficam com as suas LUNCs, né? Então é isso, pessoal.